Amigas e amigos, mais uma vez o ex-presidente Lula foi preciso na síntese quando ele disse numa entrevista à rádio 730 AM de Goiás que tudo o que eu quero na vida é disputar com alguém com o logotipo da Globo na testa. A mídia correu para dizer que ele estava se referindo a Luciano Huck, o rico. Não é verdade. Ele está se referindo a um projeto. O essencial da frase aqui é o logotipo da Globo. Qualquer que seja o projeto da direita, se havia para fazer a transição, a pinguela, a ponte para o futuro, a consolidação de um sistema político do golpe, se havia for por eleições, qualquer que seja o projeto tem que ter o carimbo do Grupo Globo. E qualquer que seja o candidato ou a candidata, tem que ter o logotipo da Globo na testa. Aí fica fácil para o Lula ganhar as eleições. Ganha com o pé nas costas. O ex-presidente está corretíssimo ao chamar para si a responsabilidade de denunciar essa corja. A questão é que a coisa vai muito além do papel da candidatura do ex-presidente. Que eu tenho falado aqui, o golpe não é um piquenique, não é uma brincadeira. É preciso ver a sua extensão, a sua profundidade, entender que nós estamos num regime golpista. A natureza de classe do golpe, a natureza ideológica do golpe. É importante a gente observar detalhes, que permitem a gente montar o quebra-cabeça. Essa questão do Rio de Janeiro, por exemplo, ali não é só a questão dos ex-governadores, Sérgio Cabral e Antony Garotinho, e todos que estão envolvidos naquele processo, não é isso. A virulência do Grupo Globo é reveladora. Quem pegar o jornal O Globo hoje vai ver isso. Editorial, colunistas, gráficos. É um ataque virulento que traduz exatamente isso, guerra de facção. O objetivo é atingir a outra facção que a gente conhece aqui, muito bem caracterizada já várias vezes, do José Serra, do Aécio Neves, do jornal Estado de São Paulo. Não é só o presidente golpista Michel Temer. Outros interesses estão por trás de tudo isso. Essa virulência do Grupo Globo lá, não se trata de fazer a defesa de um e de outro, se trata de caracterizar exatamente o que é. Uma nota do ex-governador Antony Garotinho revela exatamente do que se trata, num trecho. Que ele diz que o juiz, o tal do Glaucenir, que fez lá, deu a sentença, mandou que ele e a esposa, Rosinha Garotinho, a ex-governadora, fosse para um presídio, o presídio de Benfica. O juiz determinou onde eles deveriam ser presos. E diz a nota, justamente onde estão os presos da Lava Jato. É exatamente isso, acerto de contas. Olha aí a Operação Lava Jato, a lógica da Operação Lava Jato, um processo todo contaminado pela lógica da Operação Lava Jato. Eles estão interessados em combater a corrupção? Alguém é ingênuo a ponto de acreditar nisso? Outras coisas mais, essa questão, por exemplo, aí, como eles tratam a dita equipe econômica do governo golpista. Por que essa equipe econômica não aparece? Quando aparece é para receber elogios, como o caso do Henrique Meirelles, na reforma da Previdência, que saiu hoje. Declarações dele, nós vamos conseguir só 60% do projeto original, com a reforma da Previdência e tal, de economia. Economia? Para onde vai essa economia? Economiza aqui para mandar para onde? Isso eles não falam. Se insere exatamente naquela lógica que eu falei aqui dos privilegiados, os privilégios. Quem são os privilegiados? Por que eles não mostram quem são? Por que não quantificam, como diz o Globo Repórter, Quem são, como vivem, o que comem? Por que eles não fazem isso? Olha aí, um detalhe importante para a gente observar. É aquela história, aquela frase bem conhecida aí do Goethe, que ele dizia, o erro repete-se sempre na ação. É isso, a gente tem que compreender a natureza das coisas para não repetir erros na ação. Não ficar jogando pedras do Grupo Globo na outra facção do golpe ou vice-versa. Diz o Goethe, o erro repete-se sempre na ação. Por isso deve-se incansavelmente repetir a verdade em palavras. Mais do que nunca, o Brasil precisa de uma guerra política e ideológica contra a mentira. Essa reforma da Previdência, por exemplo, aquela história, os números não mentem, mas se mentem com os números. A luta, na verdade, contra o golpe é a luta pela retomada da democracia, porque o golpe vai cada vez mais assumindo a feição fascista da Operação Lava Jato. Tem aí um caso, por exemplo, de um vídeo da Eliane Cantanhede, conhecidíssima jornalista, agora está no jornal Estado de São Paulo, conhecidíssima, aquela da massa cheirosa do PSDB e tal. Aqui no PSDB é uma massa cheirosa, a elite, o pensamento escravagista da elite. Ela diz aqui o seguinte, vou replicar um pedido do juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol. Aí elenca lá várias coisas das politicagens
do submundo da Operação Lava Jato e fica falando como se fosse em nome da sociedade. Ela fala que a sociedade precisa se mobilizar para defender isso. Ela replicando um pedido do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Olha aí, quando eu falo aqui as coisas, olha a comprovação. Eu vou deixar o link aqui porque tem coisas que a gente acredita porque está vendo. Não basta falar, precisa ver. Né? Essa questão, essa histeria aí do tal do foro privilegiado, por exemplo. Por que essa histeria? Por que esse interesse todo? Se não a lógica da politicagem da Operação Lava Jato. Diz aqui o outro ceboso, esse Josias do Souza, do Grupo Folha, que vai se revelando cada vez mais uma figura inserida no submundo, na lama, nos esgotinhos que eu tenho falado aqui, nos nichos de corrupção que se abastecem lá na Operação Lava Jato. Que ele diz aqui, está aí no título do blog dele hoje: sem prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado será presente de grego. Eles estão de olho em quê exatamente? Estão interessados em combater corrupção? O fim do foro privilegiado tem qual finalidade a essa altura do campeonato, dentro de um regime golpista, dentro de um processo golpista? Precisamos abrir os olhos para essas questões todas. Tem confissões abertas das intenções dessa gente, ameaças. Se a gente entrar lá nos perfis dos boquirrotos da Lava Jato, a gente vai ver isso. Ameaças. Vocês não fiquem tranquilos não, porque nós estamos aí de olho em vocês, nós vamos pegar vocês. Isso é comportamento de procurador? Isso é comportamento de alguém que fala em nome da justiça? Isso não é politicagem? Isso não é banditismo jurídico? É ou não é? É evidente que é. É claro que é. Como fizeram com a fala do diretor-geral da Polícia Federal, esse novo diretor-geral da Polícia Federal, o Fernando Segovia, pegaram uma fala, puseram num contexto a mala do Rocha Loures, assessor do Temer, e fica na mala, não é assim, mas ele tem um contexto, tem muito mais coisas, além da mala. A denúncia que ele fez da negociata do Rodrigo Janot com o Grupo JBS envolvendo o Grupo Globo, tudo isso não merece consideração, não merece atenção? Tudo isso não é revelador da natureza do espectro da Operação Lava Jato? Da natureza dos interesses dessa facção aí do Grupo Globo, da facção golpista? São coisas, são detalhes que a gente tem que pegar para ir montando o quebra-cabeças, para a gente observar como eles mexem as peças no xadrez político. O sentido dessa campanha infame, indecente contra o ex-presidente Lula, qual é o sentido mesmo? Porque o Lula chama para si a responsabilidade, pode vir. Vem que vocês vão ver o que vocês vão ganhar. Aí precisa o quê? Eliminar esta ameaça para eles. E a campanha contra o Lula é cada vez mais infame, cada vez mais indecente. Essa questão da dona Marisa, por exemplo, lá na segunda instância, no Tribunal Regional Federal, que eles se recusaram a cumprir a lei. Quer dizer, nem depois de morta a dona Marisa tem sossego nas mãos desses fascistas. A forma como eles tratam as coisas, como a mídia trata, as diagramações pesadas com imagens que procuram atacar a honra. Quem for no portal UOL agora e ver lá a foto do Lula que eles puseram nessa matéria da entrevista dele em Goiás, vai ver isso. Para atacar, vilipendiar, humilhar. Politicagem pura, tão somente politicagem. É isso. É importante a gente observar essas coisas. É importante a gente atentar para esses detalhes que a gente vai vendo a natureza ideológica e o sentido de classe desse golpe. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.